Hoje vamos discutir um tema muito importante. Qual era esse tema? Demência. Na verdade, vou mostrar-vos a principal deficiência vitamínica que imita a demência. Porque se pensa que tem demência, ou se alguém lhe disse que tem demência, isto pode ser simplesmente uma deficiência vitamínica. A verdadeira doença não é demência, e quero sublinhar isso. Também já falei disto noutros vídeos. A pior coisa a fazer, se o seu cônjuge, amigo ou familiar começar a esquecer-se de coisas, ficar confuso ou cometer erros diferentes, é lembrá-los disso. Na verdade, isso é uma forma de os levar a cometer ainda mais erros ou a esquecerem-se de mais coisas. Então, qual é a vitamina mais importante para o cérebro? E se tiver em falta, pode causar todo o tipo de problemas cognitivos. Seria a vitamina B12. A B12 provém de produtos de origem animal. Por isso, se não consome produtos de origem animal, provavelmente terá deficiência, a menos que tome um suplemento. Agora, vou dizer que a B12 também é produzida por micro-organismos, porque fiz uma análise sobre o sumo de erva de trigo e foi um pouco surpreendente descobrir que havia B12 na erva de trigo, porque a erva não produz B12. Foram os micro-organismos presentes na erva que produziram a B12. Isto é interessante. Portanto, pode obter B12 de certos micro-organismos. Outra razão para a deficiência de B12 é não ter ácido clorídrico suficiente no estômago. Isto acontece à medida que envelhecemos. Também pode acontecer se estiver a tomar um antiácido. Precisa de ácido clorídrico forte para conseguir absorver a vitamina D12. Por isso, é mais um pequeno detalhe a que deve prestar atenção. Um dos sintomas de ácido clorídrico baixo é o refluxo ácido. Se isto o surpreende, talvez deva ver o vídeo que fiz sobre este tema depois de terminar este. Agora, outra causa de deficiência de B12 pode ser um efeito secundário da metformina. Quando toma metformina, não fica apenas com deficiência de B12, mas também de vitamina B1. Em estudos sobre a B12, verificou-se que, quando davam B12 a pessoas que já tinham deficiência de ácidos gordos ômega 3, a B12 não funcionava. No entanto, quando havia quantidade suficiente deste ácido gordo ômega 3, chamado DHA, a B12 funcionava muito bem. Ou seja, por outras palavras, para que a B12 funcione, precisa de ácidos gordos ômega 3. Portanto, para o funcionamento do cérebro, precisa destes dois. Outra causa muito comum de demência são os efeitos secundários dos medicamentos, especialmente antiácidos, medicamentos para o controle da bexiga, auxiliares do sono, antidepressivos, ansiolíticos, medicamentos para o colesterol, estatinas, medicamentos para a tensão arterial, corticosteroides e álcool. Ou seja, por outras palavras, se começar a apresentar sintomas de demência e estiver a tomar alguns destes medicamentos, retire esse medicamento e comece a analisar os seus efeitos secundários. Um medicamento tão simples pode ser a causa de estar a experienciar demência? Na verdade, isto é mesmo muito comum. Consegues imaginar não avaliar realmente estes efeitos secundários? E depois tem demência e acaba por tomar outro medicamento que potencialmente lhe pode dar outro efeito secundário. E depois toma outro medicamento para isso. Digo-lhe, há tantos efeitos secundários que acabam por ser camuflados por outros medicamentos e não há maneira de saber se esse sintoma vem daquele medicamento. A não ser que pare com esse medicamento, claro, sempre com o aconselhamento do seu médico. Existem mais algumas deficiências de vitaminas muito importantes e uma deficiência mineral relacionadas com a demência, das quais deve estar ciente. A vitamina B1 é uma deficiência muito comum, especialmente no hipocampo, que é a área do cérebro relacionada com a perda de memória. O hipocampo é a parte do cérebro relacionada com as memórias. Agora, eles não sabem exatamente o que faz, mas quando o hipocampo encolhe e ocorre neurodegeneração ou atrofia, desenvolve-se Alzheimer. E não é só a deficiência de B12. A deficiência de B1 também pode causar danos ao hipocampo. A falta de oxigênio, como na hipóxia, pode causar o mesmo tipo de dano. Portanto, a B1 é mesmo muito importante. É importante como cofator no metabolismo da mitocôndria, que produz energia para o cérebro. Ou seja, sem B1, os nervos não conseguem funcionar e está literalmente a privar o cérebro do seu combustível. E a principal causa da deficiência de B1 é o consumo excessivo de açúcar ou hidratos de carbono. Quanto mais hidratos de carbono der ao cérebro para funcionar, mais B1 vai precisar. Ou seja, dietas ricas em hidratos de carbono aumentam a necessidade de B1 e normalmente as pessoas não têm B1 suficiente, o que acaba por causar ainda mais deficiência. E agora depara-se com uma situação em que o seu hipocampo começa a ser danificado, a deteriorar-se e começa a ter problemas como perda de memória, dificuldade em encontrar coisas, confusão e dificuldade em resolver problemas. O zinco é outro nutriente importante relacionado com o hipocampo. Se tiver deficiência de zinco, fica mais propensa à formação de placas amiloides no cérebro, tal como se observa no Alzheimer. Então, como é que surge a deficiência de zinco?
Provavelmente porque consome demasiado açúcar ou hidratos de carbono, mas também devido a algo chamado ácido fítico, que se encontra nos cereais, pães, massas e bolachas. Este ácido fítico pode causar os sintomas mencionados aqui. Portanto, o zinco é outro nutriente importante. E depois temos a vitamina D. Se tiver deficiência de vitamina D, o que acontece com a maioria da população, pode passar de uma forma ligeira de demência para uma forma grave muito mais rapidamente. Ou seja, a vitamina D abranda o desenvolvimento dos danos no seu cérebro. E claro, a vitamina D vem do sol. É muito difícil obter assento circunflexo através dos alimentos, mas encontra-se em peixes gordos, laticínios e óbvio de fígado de bacalhau. Também existe nos cogumelos, mas não em grande quantidade. Portanto, se tiver sintomas de demência, recomendo isto. Recomendo que comece imediatamente uma dieta cetogénica. Na sua versão saudável, fazendo jejum. Porque, dentre todas as coisas que pode fazer, alimentar o cérebro com corpos cetónicos seria a melhor opção. Porque vai contornar os danos no hipocampo e alimentar os neurónios diretamente por outro caminho, o que na verdade ajudará a abrandar esta degeneração. Isto abranda esta degeneração? Em segundo lugar, peixe gordo e marisco. Os mariscos vão fornecer-lhe zinco. Também lhe vão dar ácidos gordos ômega 3, nomeadamente DHA. Mas, ao mesmo tempo, peixes gordos como o salmão fornecem ambos estes nutrientes e ainda vitamina B. Para a vitamina B12, a carne vermelha é outro elemento importante. Mas, se tiver deficiência de B12, a carne vermelha vai dar-lhe tudo o que precisa. Agora, esta outra questão relacionada com o estômago. Se os seus ácidos do estômago não forem suficientemente fortes, isto é realmente uma boa solução. Chama-se betaína hidroclorídrica. Tem de tomar 5 delas mesmo antes da refeição. Isto vai aumentar gradualmente o ácido no estômago e a absorção da B12. Portanto, se estes sintomas começaram a aparecer, pode ser realmente uma boa abordagem. Como é que se chamava? Ah, sim, demência. Agora, se ainda não viu o meu vídeo sobre a B12, esse deve ser o próximo vídeo que deve ver. Coloquei-o mesmo aqui. Dê uma olhada.